Duas ondas harmônicas transversais idênticas, mesma amplitude e mesma frequência, propagam-se no meio em uma mesma direção e sentido. As perturbações sentidas por y de x de t provocadas pelas ondas no meio onde se propagam são representadas pela função, deixa eu grifar aqui, y de x igual a seno de kx menos ômega t mais uma fase φ, em que y máximo é a amplitude de deslocamento das partículas no meio e k é o número de onda. E ômega, ele botou como W, mas é ômega, a letra grega, é a velocidade angular e φ é a constante de fase, todas em unidades do sistema internacional. Sabe-se que no ponto x igual a 0 e t igual a 0, a perturbação devido à propagação da onda 1 apenas seria de 0,5 vezes a amplitude máxima, com as partículas se deslocando no sentido positivo de y, ou seja, a velocidade y na posição x igual a 0 e no instante de tempo t igual a 0 é maior que 0, ou seja, é positiva. Então, nós temos aqui a nossa função de onda y de x de t, e ele fala que no instante x igual a 0 e t igual a 0, ou seja, y de 0, a função, a perturbação, ela seria 0,5 y máximo. Ou seja, se isso aqui é y de 0, se eu substituir o 0 aqui no x e no t, eu vou ficar com y máximo, que é igual, aliás, y máximo seno. Se eu substituir aqui no x, fica 0. Se eu substituir aqui no ômega t, fica 0. Então sobra só a fase φ, que é igual a 0,5 y máximo. Eu posso dividir aqui os y máximo, então eu fico com seno de φ igual a 0,5. Então, qual é o ângulo cujo seno desse ângulo é 0,5? Φ só pode ser 30 graus. Ou o φ ele é π sobre 6. Ele é π sobre 6. Beleza. Agora vamos para a onda 2. No mesmo ponto, no mesmo instante, a perturbação devida à onda 2 é raiz de 2 sobre 2, y máximo, com as partículas também se deslocando no sentido positivo, y com VY, que é a velocidade na vertical, x0, t0 maior que 0. Ok, do mesmo procedimento aqui para a onda 1, vou colocar aqui 1. Para a onda 2, 0 é igual a raiz de 2 sobre 2, y máximo. Ok, mas quem é y00? É o 0 substituindo aqui no argumento aqui do seno. Então eu fico com seno é y máximo seno da constante de fase, que é igual a raiz de 2 sobre 2 y máximo. Eu divido aqui, portanto eu fico com seno do ângulo φ é igual a raiz de 2 sobre 2, portanto o φ é igual a 45 graus, que é o ângulo cujo seno dá raiz de 2 sobre 2, ou, colocando em radiano, isso aqui é π sobre 4. Pronto. Assinar a alternativa que corresponde ao módulo da amplitude, de deslocamento das partículas do meio 1 devido à superposição das ondas 1 e 2. Aí ele dá uma informação aqui, que é uma identidade trigonométrica, que é a soma de dois senos, que é 2 vezes o seno da média vezes o cosseno da diferença sobre 2, de A mais B sobre 2. Então vamos lá. A superposição das ondas, eu tenho uma onda y, que é a onda resultante, que nada mais é do que a soma das duas ondas. Mas quem é
y1. y1 é igual a amplitude máxima vezes o seno de kx menos ômega t mais, agora nós descobrimos as fases de cada onda, a fase da onda 1 e a fase da onda 2, que eu vou chamar aqui a fase de π sobre 6, que foi o que a gente descobriu, mais y máximo vezes seno de kx menos ômega t mais π sobre 4, que é a fase da onda 2. Até deveria ter colocado aqui fase 1, fase 2. Beleza. Agora, se a gente colocar esse y máximo em evidência, percebe que nós temos a soma de duas funções senos. A única diferença de um seno para o outro é só a fase φ. Então podemos usar aqui a nossa identidade. Então o argumento aqui da primeira função de onda eu vou chamar de A e aqui de B. Então A mais B sobre 2 é, como kx menos ômega t é o mesmo kx menos ômega t aqui do outro argumento, então fica 2 que multiplica kx menos ômega t. Agora eu vou somar as fases. Somando essas fases, π sobre 6 mais π sobre 4, eu fico com 5 sobre 24, 5π sobre 24, dividido por 2. Então, se eu dividir aqui tudo por 2, eu fico com kx menos ômega t mais 5π sobre 48. Agora vamos para outro. AB. A menos B sobre 2 fica. Como esses termos aqui, kx menos ômega t, é o mesmo, então quando eu fizer a subtração de A menos B, quando fizer a subtração A menos B, esses termos eles vão se anular, restando só a subtração π sobre 6 menos π sobre 4. Então fica π sobre 6 menos π sobre 4. Isso aqui dividido por 2. Esqueci de colocar aqui, dividido por 2. Essa conta vai resultar em menos π sobre 24. Agora vamos substituir o resultado aqui na onda resultante. Então, colocando y máximo em evidência, então fica y máximo vezes 2 vezes o seno de A mais B sobre 2, mas que A mais B sobre 2 é kx menos ômega t mais 5π sobre 48. Kx menos ômega t mais 5π sobre 48 vezes o cosseno de A menos B, que é o cosseno de A menos B, que é menos π sobre 24. Aí tem um porém. Aqui está negativo, mas a gente lembra da paridade das funções trigonométricas, que o seno de menos um argumento u é menos seno de u, porque o seno é uma função ímpar, e o cosseno de menos u é igual ao cosseno de u, porque o cosseno é uma função par. Então isso aqui é cosseno de π sobre 24. Então, reorganizando aqui, que tiver constante eu vou colocar para cá, que não tiver dependência de x ou t. Então eu fico com 2 vezes y máximo vezes cosseno de π sobre 24, que multiplica seno de kx menos ômega t mais 5π sobre 48. Beleza, mas o que é uma função de onda? Uma função de onda é uma função que pode ser escrita da forma de y igual a vezes o seno
de kx menos ômega t mais uma fase φ. Então o que é que nós temos aqui? Nós temos y igual a amplitude A vezes o seno de alguma coisa. Caso a fase é 5π sobre 42. Isso aqui é a nova onda, é a onda resultante da superposição daquelas duas primeiras ondas. Então, isso aqui já está na forma de onda. Então, quem é essa expressão entre colchete? É a nossa amplitude. Então, a nossa amplitude é igual a 2 vezes y máximo cosseno de π sobre 24. Então, essa é a amplitude da onda resultante. Então, gabarito, letra B.